querida, amada da nossa igreja, que vai ministrar os nossos corações esta manhã. Vamos orar agradecendo pelos dízimos, as ofertas consagradas e também colocando a vida da irmã Sueli na presença do Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo que foi consagrado. Muito obrigado pelas vidas que entendem a responsabilidade de sustentar a obra do Senhor. O Senhor não nos pede nada que seja excessivo. O Senhor nos pede apenas a resposta da nossa fidelidade em relação à generosidade do Senhor para conosco. Então move os nossos corações nesse sentido, para que a tua obra se expanda, o teu evangelho alcance as nações da terra. Assim nós pedimos que agora o Senhor nos ministre com a tua palavra, que a irmã Sueli seja grandemente usada pelas tuas mãos. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, será que dá para desligar? Se eu desligar aqui, vocês vão ficar muito quentes? Porque minha voz vai começar a ficar ruinzinha. Bom, eu já estou ficando... Isso, pode abrir a janela e desligar ali. Eu tenho aqui, eu já trouxe caneco. Obrigada, viu? Que eu tomo muita água. Bom dia, meus irmãos. A minha garganta já está ficando seca e eu fico assim um pouquinho preocupada, porque está todo mundo tão distante. Se pudesse vir mais um pouquinho para frente, seria bom, mas, do contrário, não tem problema, não. Mas eu quero falar para vocês que eu estou muito feliz de falar hoje sobre a pessoa idosa. Como eu sou idosa, nada melhor do que estar aqui à frente e falar. Então, o que eu vou estar falando com vocês é compartilhando vida. Nós tínhamos, fala que é o lugar do idoso no ambiente familiar. Então, eu vou pegar o idoso a partir desse ambiente aqui, porque esse daqui, para mim, é a minha casa. Também, vocês são a minha família. Eu vou estar falando mais sobre isso. E daqui também vocês já podem tirar as lições para o idoso dentro da sua casa. Quem tem avó, avô que mora na casa, tem alguém que tem um idoso que está morando junto com os mais novos? Não, né? Tá bom. Eu vivo sozinha. Quem conhece um pouquinho mais de mim sabe que a minha família, então, se torna a família de Deus. Eu não tenho outra família. Então, em Londrina, eu tenho a minha família, são vocês. Fora de Londrina, eu também tenho uma outra família. Né? Então, cada lugar, Deus realmente providenciou uma família para mim. Eu sou aquela que, se você falar, eu não tenho família, na minha família pequena, né, eu não tenho. Meu irmão acabou de morrer em novembro. Minha mãe já morreu quando eu tinha 16 anos. Então, família já foi. Tem primo de 4º grau, eu nem sei onde está. Então, o que se tornou para mim? A família de Cristo é a minha família. Então, é isso que nós temos que entender quando nós vamos falar do idoso, compreender todinho o escopo, o que significa o idoso dentro de uma igreja, o idoso dentro da casa. Então, eu não sei quanto tempo que eu tenho, eu falo demais, eu sou prolixa, então, quando eu olhar assim para vocês que já estão assim, eu estou com fome, se ele para de falar, eu já sei que está na hora. Então, vamos começar a nossa caminhadinha. Tem bastante papel, mas não se preocupe que ele vai terminar aqui, tá? É o seguinte, quantos somos hoje, em 2025, de idosos? Atualmente, nós somos 32.113.490 pessoas. Isso foi no censo de 2022. Do ano 2000 a 2023, teve um crescimento acelerado da pessoa idosa no Brasil. Então, se você olhar que nós somos 203.062.512 habitantes, parece que é pouco, mas não é. Porque o que está acontecendo é que as famílias estão diminuindo. Então, os jovens de hoje, quando estão casando, não estão tendo muitos filhos, e aqui vai inchar.
Quando chegar lá para 2050, eu quero avisar para os jovens que estão aqui e os que estão caminhando para ser a pessoa idosa, vocês vão ter que trabalhar muito para sustentar o grupo que vão estar aí, porque muitos de vocês já estão me sustentando, porque eu sou aposentada. Então, vocês se preparem para a turma que está vindo aí. E está bem acelerado mesmo esse fator do crescimento dos idosos no Brasil. Na distribuição, nós somos 17.887.737 mulheres. E homens são 14.225.753 pessoas idosas masculinas. Esse é o quadro da velhice no Brasil. Quando eu falar em jovens aqui, pode pegar os jovens abaixo dos 60 anos e os jovens e as crianças, que eu estou englobando todo no jovem, e aí temos todos os velhos da igreja, ou as pessoas idosas. Quem são os idosos brasileiros? Geralmente, os idosos brasileiros são pessoas nascidas no campo, com pais analfabetos e acostumados a uma vida dura de trabalho e também de convenções sociais mais rígidas. Ou seja, era preto no branco na minha época, quando eu era criança. Você não faz isso, você vai fazer isso, e a gente obedecia. Vocês já não ouviram, às vezes, falar assim, minha mãe, quando dava uma olhada assim, eu já sabia. Estava quieto, não falava nada. Hoje, o jovem vai virar para você e vai falar assim, e daí? Mas o que você está falando não é bem isso que eu estou vendo. E isso no próprio ambiente evangélico também. Não fique pensando que é lá fora, que o mundo... Eles chegam e falam, eles querem ouvir a gente, quer que nós também os ouvimos. Então, geralmente, é esse quadro das pessoas que vieram. São poucos no nosso meio evangélico, eu falo poucos, contando com toda a população do Brasil, que já tem, assim, por exemplo, terceira geração que já foi para a universidade. E são poucos. Se nós olharmos para a nossa própria comunidade aqui, agora que nós temos já uma segunda geração indo para a universidade. Só vocês podem confirmar comigo ou não, mas é isso que acontece, né? Então, essas pessoas idosas como eu, tenho que ir de encontro aos mais jovens, assim como os mais jovens têm que ir de encontro a mim. O que acontece é que, antigamente, era a pessoa idosa que falava para o jovem e ele ficava aqui embaixo. Hoje, é o contrário. Então, nós temos que encontrar esse equilíbrio, essa ponte entre esses dois grupos. Né? Entender a vida da pessoa idosa no Brasil é bem complicado, porque vai entrar sobre a renda, sobre a saúde, participação social, tem os preconceitos e políticas públicas. Né? Então, é fundamental reconhecer a importância humana da pessoa idosa, e principalmente nas nossas igrejas. Há pessoas idosas de todo tipo. Tem os muitos idosos, aqueles bem velhinhos, tem o solteiro, tem o viúvo, tem o divorciado, tem o solteiro com filhos, que geralmente é mais mulheres que a gente vê solteiros com filhos, né, na idosa. E tem um abandonado. É interessante que, e também, esse pessoal idoso, ele começa na casa dos 60, 70, 80, 90, e alguns já são centenários. São poucos, mas temos centenários. Né? E tem aqueles que nem família têm. Foi interessante que eu conheci uma senhora aqui em Londrina, ela não tem família. Não tem família, nem primo em quarto grau, nada, nada. Eu até assustei, que é semelhante a mim, mas eu nunca tinha visto chegar uma pessoa falar, eu não tenho ninguém. Né? Então, os amigos dela, que ajuda, convida para passar Natal, essas coisas assim. Então,
esse é o grupo que nós enfrentamos na nossa sociedade com a velhice. Agora, tem um ponto muito importante que eu queria pegar aqui, são os desafios para os idosos e para os jovens, né? As gerações passadas viveram várias mudanças, né? O tempo era percebido como lento, a maneira de pensar a vida era muito idealista, o consumo era limitado, mas hoje o poder de consumo é a identidade das pessoas. Então, eu lembro quando criança, não tinha aquele monte de brinquedo, não. A gente brincava na rua, subia em árvore, apanhava, voltava, né? Vocês aqui não passaram por isso, mas eu passei. Eu creio que eu sou, provavelmente, a mais velha de todos vocês que estão aqui, né? Então, nós tínhamos aquela... a irmã já falou que tem outros, né? Tá. Tem a irmã ali. Ai, graças que você está aqui junto comigo. Ufa! Né? Então, hoje, é um consumo que se tornou a identidade da pessoa. Consumo, logo, sou alguém importante, em vez de penso, logo existo. Então, hoje, é ter. Eu tenho o carro não sei o quê, eu comprei o tênis não sei o quê. Olha, por favor, não entenda mal. Pode comprar o tênis que vocês quiserem, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quando isso se torna a fonte de você ser reconhecido. Eu sou porque eu tenho isso, isso, isso e aquilo. Então, hoje, as gerações são mais rápidas, né? Mas, ao mesmo tempo, as gerações de hoje são superficiais, materialistas, decididamente sensuais, em todos os sentidos, sensuais no ter, naquela ganância, aquela coisa toda. Por exemplo, vou dar de sensualidade, a Anitta. Todo mundo conhece, sabe, da cantora Anitta. Décadas atrás, na minha época, era a Gretchen, que cantava no programa do Chacrinha. Tem gente aqui que nem sabe quem foi Chacrinha, né? E era o grande escândalo, só dela estar com maiô, né? A Anitta, hoje, ela já mudou tudo isso, toda essa parte, né? E também o que acontece hoje com a geração mais nova, elas consomem e compartilham pornografia e despreza aqueles que não consomem pornografia. A relação com o corpo e o acesso ao sexo prematuro hoje é muito difundido. Sites pornográficos, desenhos animados, a atração a corpos perfeitos. E vocês podem, isso que eu estou falando, vocês sabem, é só ler, é só observar, né? Então, o que eu falo, quando um jovem chega para mim e fala, estou com 15 anos, e diz, eu estou morando com aquela, estou dormindo com esse, o problema não é o dormir, o problema é uma gravidez não desejada, que se torna o quê? Ela tem o neném aos seus 15 anos, 14 anos, ela queimou a etapa de vida, porque a vida é de etapas, né? Então, isso tem acontecido muito, inclusive nas igrejas evangélicas, né? Então, isso tudo, por exemplo, palavrões, vida sexual, sensualidade, está tudo junto e está começando muito cedo. Muitos jovens de famílias disfuncional, também eles querem se tornar pais. Olha, eu vou casar logo, porque assim eu já vou ter filhos, e a minha vida eu vou crescer muito bem. Então, casas, eu conversei com um pastor, que eu estava estudando aqui para compartilhar com vocês, estava conversando com um pastor na igreja dele, ele falou que tem acontecido, tem meninas que se casaram, que vieram de famílias problemáticas e casaram com seus 18 anos, etc., agora está com 2, 3 filhos, aos 29 anos elas estão exaustas. Exaustas porque não se cumpriu aquela parte de, olha, eu sou uma adulta. Então, hoje elas estão exaustas. Então, ele falou, daqui um pouco, daqui uns 15 anos, o que vai acontecer? Divórcio. Né? Então, é isso que nós estamos vendo. Isso, eu, Sueli, a pessoa idosa, vivendo nesse tempo de muita mudanças. Né? Os mais idosos,
precisam valorizar as conquistas também dos mais novos. Aí vai aqui, nós mais velhos, e temos que dar apoio a esses jovens para que eles também aprendam a viver uma vida mais simples, porque nem todo mundo vai ser um herói, vai ser um grande na sociedade. Mas a gente tem que ensinar que temos um lugar na sociedade como pessoa. Então, é isso que nós temos que fazer, nós que somos mais velhos, para que eles tenham, esses jovens, tenham uma vida mais feliz e mais completa. E em termos de felicidade, eu já queria falar que não é, e quando eu falar em contentamento e felicidade, não é aquela coisa que todo dia eu tenho que estar alegre, não, mas é aquilo que vem de dentro de estar feliz com quem eu tenho, né? Ainda temos, agora, para nós aqui, da pessoa idosa, o desafio da tecnologia. Não custou nada, o meu querido irmão Andrei veio falar, Solis, você quer segurar esse negócio aqui? Eu falei, não, põe aqui, porque eu não sei nem como funciona isso daqui. Então, já começou aí. Então, hoje tem Telegram, WhatsApp, não sei o quê, ChatGPT, aquela coisa toda. A inteligência artificial, outro dia a pessoa foi me falar de inteligência artificial, eu falei, para que eu vou ter que pensar mais um pouquinho. Isso é que nós, mais velhos, estamos enfrentando. Vou dar um exemplo muito interessante. Quando eu era criança, a minha mãe sempre foi empregada doméstica e nós morávamos na casa do patrão. Então, o que acontecia? Minha mãe tinha que ficar acordada até meia-noite, era criança, hein? Até meia-noite para fazer uma ligação telefônica. Alguém sabe o que é ligação? Fazer um interurbano. Então, minha mãe ficava em pé, à meia-noite, porque o patrão falou, ela tinha que cumprir, né? Aí a telefonista chamava, o que a senhora quer? Uma ligação para São Paulo, telefone tal. Tá bom, muito obrigada, boa noite, nós íamos ir. A ligação era completada às 8h da manhã, da meia-noite às 8h da manhã. Hoje, eu pego o meu celular, se ele estivesse aqui, eu quero falar com a Marilza, lá na Inglaterra. Oi, Marilza, tudo bem? Olha aqui o pastor, olha a igreja, olha aqui. Vocês estão vendo como mudou? Para nós podermos entender essa mudança total. Então, diante do envelhecimento acelerado e da diminuição da população jovem, é essencial que a igreja tenha práticas espirituais, organizacionais, que sejam inclusivas. Quando eu estou falando inclusiva aqui, eu estou falando da pessoa idosa, tá? Que sejam compassivas e amantes do bem. Esse é que nós precisamos como igreja para receber. A valorização da pessoa idosa é o pilar de uma sociedade mais justa. Tá? E, geralmente, outra coisa, geralmente as igrejas têm programas para mulheres, homens, jovens, casais e crianças. Então, a gente fica flutuando no meio, o idoso. O idoso flutua, né? Aí, se bota, por exemplo, me coloca no dos jovens, o que eu vou falar com os jovens? Claro, eu converso com os jovens, amo, mas eu não tenho, vou estar sentada lá como? Me leva para os casais lá dos 40, 50 anos e pouco, eu não tenho filho, então eu sento lá e fico olhando. O que está falando? Se me levar para os jovens ainda, é pior ainda. Né? Porque aí eles vão conversar, tal, e eu tenho que correr. Né? O que ele falou? O que quer dizer isso daqui? Porque é assim que eu faço. É? O que é isso? O que é aquilo? Porque eu sou curiosa já de natureza, e isso é muito bom. Né? Então, a igreja tem que fazer alguma coisa com esse grupo. Não é só sentar e dar um estudo bíblico. Outra coisa, pergunta primeiro para o idoso o que ele quer e não imponha aquilo para ele. Vai ser aquele estudinho bíblico que eu sento lá, tal, vou embora, como um pãozinho, né, tal. Eu não posso nem comer o pão de queijo, porque dói aqui o estômago, etc. Então, pergunta primeiro o que o idoso precisa antes de tomar uma decisão por mim. Né? Não nos trate como criança.
Não nos infantilize, tá? Que trata, você quer, olha, faz assim. Eu fui ao banco uma vez, a moça, eu não consegui fazer alguma coisa no banco, a mocinha veio, põe o dedinho aqui, desse jeito. Aí eu falei para ela, ô, moça, eu estou ocupada, eu trabalho e tenho que voltar para o emprego agora. Aí ela assustou, porque viu o cabelo branco e ela trabalha. Então, é isso, não infantilize a pessoa idosa. Então, esses são os desafios que o idoso enfrenta hoje e que eu enfrento e ainda vou enfrentar mais, porque toda a aceleração da sociedade é muito grande hoje e a tecnologia está fazendo isso, né? Então, o que a Bíblia fala sobre os idosos? Para começar, no Antigo Testamento, é bem claro que ele fala em 5 fases. Se vocês lerem, agora que eu sou uma pessoa idosa, que eu estou prestando atenção mais nos versículos, né? E ele realmente fala, sempre ele vai falar, crianças, jovens, adultos, idoso e aqueles de idade avançada. É muito interessante isso. Quando Deus vai trazendo, se era para dar uma bronca no povo de Israel, ele falava as crianças, os jovens, os adultos, o idoso e de idade avançada. Se vocês quiserem, eu não vou ler, Jeremias 6,11 fala isso. Tem que ver o contexto, minha gente. Eu estou dando essa parte para você ver como Deus falava para crianças, jovens, adultos, idoso e de idade avançada. No Novo Testamento, desculpa, tem que tomar água, já estou. Novo Testamento também, eu peguei mais Paulo com seu discípulo e filho Timóteo. Vocês podem ver em 1 Timóteo 5, 1, 2. Não vamos ler, só alguns eu falo para vocês lerem de vez em quando. E 2 Timóteo 1, 15, né? Como que o pastor deve tratar os idosos. Além de tudo, que Timóteo teve a sua mãe e a sua avó como pessoas que o ensinaram. Então, ali já foi uma pessoa idosa passando já os primórdios da fé para o Timóteo. Jesus também faz uma demonstração para os filhos, em Marcos 7, 8, 13, aqueles filhos que abandonam os seus pais. Jesus deixa bem claro o cuidado que tem que se ter com a pessoa idosa ou com os mais velhos. Agora, vamos passar para outro ponto. Esse daqui é para as pessoas idosas e também para os futuros idosos, mas é mais centrado para o idoso. Esse daqui foi estudando, eu peguei um artigo excelente da revista Ultimato, que foi sobre velhice, e eu enxuguei para o nosso grupo aqui. A primeira coisa é a continuidade e descontinuidade. A continuidade é que a Sueli, pessoa idosa, continua vivendo. Vocês me conhecem, Sueli, eu venho na igreja, sento, etc., aqui, converso, dou risada. A descontinuidade está que a Sueli não é mais aquela. O corpo já não está reagindo como antes. Não me bota para correr aí, que eu não consigo. Corro um pouquinho, mas aí já paro, tenho que sentar. A minha cabeça, a minha mente também já está mais limitada. Eu falo que o meu HD já está quase no total. Então, a minha mente já está mais limitada. Tem um autor chamado, ele já é falecido, o nome dele é Paul Tournier, ele era suíço, cristão, comprometido com o Senhor, e era psicólogo. Ele falou que a base para uma velhice feliz está na mudança de atitude e é muito importante que esta guinada interior seja precoce. Então, tem que começar cedo. Eu falo que, a partir dos 40 anos, você já começa a se preparar. E vocês vão ver por quê. Esse preparo de ser pessoa que, lá no futuro, você vai ser
vai ser bom estar ao seu lado, né? Então, o que acontece? Nós temos a responsabilidade de cultivarmos uma vida abundante. Nós temos responsabilidade de cuidar de nós mesmos, quando isso é possível, né? E se nós precisarmos depender de alguém, não tem nada de errado. Vocês já ouviram, porque eu já falei isso, então eu posso falar de cátedra. Aqui hoje ninguém pode me desmentir. Você já ouviu quando fala, eu não quero depender de ninguém. Quando eu ficar velho, eu não quero depender de ninguém. Eu já falei várias vezes. O pior é que eu vou ter que depender de alguém. Não sei quem, mas eu vou ter que depender de alguém, né? Então, se tiver que depender a pessoa idosa, nós idosos, nós temos que deixar depender de outro. Tem um versículo que eu esqueci de pegar para vocês, que fala que, na velhice, é outro que vai pegar a minha mão e me levar por lugares que eu não quero. Por exemplo, falar, eu vou levar você para morar na minha casa. Vou ter que deixar a minha casa e morar com outro. Eu vou ainda procurar a passagem, depois, se estiver interessado, eu passo para vocês. Então, e é bom lembrar que a nossa dependência deve estar no Senhor, pois é Ele que prometeu cuidar de nós. Então, você está vendo isso. No próprio cuidado do Senhor, por exemplo, para mim, que não tem ninguém, eu sei que Ele vai cuidar de mim, como cuidou no passado, está cuidando hoje e vai no futuro, né? O segundo ponto é a prática do contentamento, né? É muito importante para nós idosos praticar esse contentamento, por tudo que nós já fizemos, por tudo que a gente já conseguiu na vida, aquilo que Deus nos deu. Mas tem uma coisa, essa fase também da velhice é muito difícil, porque vem angústia, amargura, decepção, sentimentos que volta e meia vêm à cabeça da gente. Que vocês são jovens, não tem isso, né? Angústia, meu tempo está chegando. Eu já não tenho mais 30 anos pela frente. Tá? Então, como é que vai ficar, né? Onde eu vou ficar? A amargura de coisas que aconteceram e não foram tratadas. Decepções que a gente teve na vida e quem não teve uma decepção na vida, né? Então, tudo isso volta e eu tenho que já colocar na minha cabeça, praticar o contentamento onde eu estou, como eu estou. Como que eu posso criar esse contentamento sendo uma pessoa idosa? É através da oração, da meditação. Nós temos pessoas idosas, temos que ter esse tempo com o Senhor. Temos que criar esse tempo de qualquer forma. Ah, mas eu tenho tempo, deu dor de cabeça, deu isso. Temos sim, temos que... Para criar. Pois não, pastor? João 21:18, versículo que você quer, viu? Tá, muito obrigada, pastor. Muito obrigada, viu? Pode anotar aí, João 21:18. Esse contentamento, nós vamos voltar para Paulo. Filipenses 4, 11 a 13. O que Paulo fala? Porque aprendi a viver contente em toda e qual circunstância, em toda e qualquer situação, seja na riqueza, seja na pobreza. Então, pode anotar aí, Filipenses 4, 11 a 13. Outra coisa é ocupar as nossas mentes com bons pensamentos. Filipenses 4, 8 a 13. Tudo que é o quê? Que ocupa a nossa mente, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, etc. Está lá, gente. É bom que vocês podem ir colocando. É isso que é esse contentamento que nós idosos temos que criar. Temos que ter um coração grato a Deus. Gratidão é fundamental na vida de todo cristão. E principalmente na vida da pessoa idosa, né? Então, tem alguns de nós teve muitos privilégios, né? A família é rica, nasceu em berço esplêndido, conheceu Jesus, etc. E a gente pensa, ele tem que ser grato por isso. Os que não tiveram essa mesma, mas conhecem o Senhor Jesus, têm que ter também o mesmo coração de gratidão pela vida diária, aquilo que nós temos no dia a dia. Coisa que, às vezes, eu fico um pouco
limitada, pessoas que não agradecem por aquilo que ele tem. Acha que você é obrigada a dar para ele. E não é capaz de falar muito obrigada por aquilo que você fez. Se ele não faz isso, eu estou falando de cristão, hein? Não estou falando dos de fora. Se ele não é capaz de falar nem para uma pessoa que me trouxe um copo de água gelada, muito menos para Deus ele vai ter a gratidão, né? Tá, exercitar também a confiança no Senhor, que nos dará a esperança e afastará o medo do futuro. Esse daqui é Abacuque 3, 17, 18, a famosa, ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu confiarei no Senhor. Esse é outro ponto que a pessoa idosa tem que ter. A gratidão, mesmo que ainda que aconteça uma série de coisas nas nossas vidas. E acontece, que faz parte da vida, de viver, do ciclo de vida. Outra é fazer as pazes com o tempo, né? Essa é a fase que eu chego, a Sueli Sueli, muitas vezes acordo pensando na minha finitude. Está chegando. Eu estou perto. Não sei quando, mas eu estou perto. Pela idade, eu estou mais perto do que o Davi, que estava correndo aqui com a Hannah. Essa é a finitude que passa na cabeça da pessoa idosa, ou do idoso. Então, cada fase de nossas vidas, a gente tem altos e baixos, né? Porque essas coisas fazem parte daquilo que eu sou, né? E é bom ver como Deus conduz a nossa vida até o ponto em que a gente está. A gente aprende até dos erros. Então, é isso que eu tenho que estar firme. Isso faz parte, quando eu aceito, faz parte de aceitar, de fazer as pazes com a Sueli, daquilo que ela é. A outra coisa que a gente pode fazer na fase da velhice é retomar projetos que a gente tinha no passado, que a gente teve que deixar. As mães e pais aqui sabem, olha, eu não pude fazer isso porque eu estava criando criança, eu tinha que trabalhar, blá, 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 né? Então, se a gente puder retomar isso tudo dentro do contexto da minha renda, onde eu estou, mas tem coisas que a gente pode fazer, né? Nós vivemos também, nós aqui, a pessoinha aqui, numa tirania da beleza e juventude, né? E eu não sou contra botox nem cirurgia plástica. Quem quiser fazer, pode fazer, e é bom mesmo ficar bonitinha, se sentir bem, ótimo. O que eu estou falando é quando eu quero continuar sendo jovem. Eu quero ser jovem, eu quero correr. Já vou dar outro exemplo. Eu vou na loja, a mocinha de 20 anos fala para mim, essa roupinha aqui fica linda para você. Eu sempre falo, se eu tivesse a sua idade, eu ficaria linda. Mas, como eu não tenho, eu não posso botar essa roupinha que você está falando. É esse daí, ó, já infantilizando e querendo essa tirania. Então, para o idoso, nós temos que descobrir beleza em outras coisas. Tá? Fazer as pazes com o tempo também significa que a gente pode apreciar cada pessoa no seu tempo. Por exemplo, as crianças, né? Apreciar a bagunça das crianças. Uma das coisas que eu gosto é ver os pititiquinhos aqui, quando eles vêm, ele pula. Hoje é que eles estavam louvando, dançando aqui. O culto à noite, quando eles ficam... Isso, para mim, não tem problema nenhum. Porque eles são, o Senhor, deixai vinde a mim as crianças, né? Então, às vezes, eu vejo os pais tudo cansado, correndo, corre aqui, pega, aí o outro já está vindo ali. Deixa, e faz parte também. Porque logo eles vão para a classinha deles e nós vamos continuar o nosso culto aqui. Também apreciar a vivacidade do jovem. Ele é barulhento, o jovem é barulhento? É. Né? Então, vamos apreciar, porque é a fase dele.
é a fase dele. Eu gosto muito, já vi aqui na igreja de famílias, quando os jovens vai todo para a casa deles, fica aquela sala cheia, aquela coisa toda de jovem falando. Isso é muito bonito. Eu aprecio ver isso daí. E o idoso tem que apreciar isso daí. E toda essa bagunça santa. Outro, ajustar o nosso papel no palco da vida. Tá? Eu vou falar mais aqui dando exemplo de igreja. Na velhice, é comum que a gente se sinta rejeitado, substituído, desvalorizado, descartável. Isso é muito duro, porque isso passa na gente. Não sirvo para mais nada mesmo, acabou. Não sirvo, tal. Então, eu vou deixar tudo, tal. Nós não podemos abandonar esse palco da vida. O que nós temos que fazer é ter um controle da situação. Muitas vezes eu assumo o papel de atriz, outra vez eu assumo o papel de espectador. Eu já vou dar um exemplo prático. Vou pegar a Regiane e o grupo de louvor. Mas aí faz de conta que o grupo de... Eu sou a igreja aqui, nossa, tem um coral imenso. Eu sou a regente. 50 anos que eu estou regendo o coral. E o pessoal já está sentindo assim, será que não dá para a Sueli passar o bastão para outra pessoa, assim, que vai ser bom? Não, eu sempre fiz assim. O pastor Zezinho que me deu esse lugar aqui, é esse lugar que eu vou ficar. Aí eu fico mais 20 anos regendo o coral. Né? Então, nós temos que aprender, como pessoa idosa, a hora de passar para frente. É isso que eu estou falando. Uma hora eu vou junto, outra hora eu sento e fico. Não tem problema. Então, não podemos sair do palco assim, não, vou deixar tudo porque já tem aquilo lá. Tem que ser equilibrado entre os mais jovens, dar lugar aos mais jovens, mas estar caminhando junto. Podemos, nessa fase também, a gente pode desfrutar mais da vida, porque tem mais tempo, a gente pode aprender outras habilidades, também pode aprender a ser avó, porque tem gente que não gosta de ser avó, viu? E eu tenho, na minha família adotiva, eu tenho a minha irmã, que não gosta de ser avó e tem 2 netinhos. Outra coisa importante, colocar a casa em ordem, nessa fase de ajustar no palco da vida. Eu tenho que ajustar as decisões de finanças, herança, se vocês tiverem, até providências práticas para a hora da morte. Porque a gente tem medo da morte. Sabe por que nós temos? Porque nós não sabemos o que tem do outro lado. Por isso que, quando nós ficamos doentes, a gente pede oração, né? Para que eu saiba. E está certo, porque a Bíblia fala para a gente orar. Mas é o Senhor que, se Ele quiser, nós vamos continuar vivos. O tanto que Ele tem lá a data no calendário dele, de cada um de nós. Né? Também, como nós queremos ser tratados em doenças terminais, se eu quero cuidado paliativo, né? Por exemplo, eu já falei com a Nídia várias vezes, pedi para ela, eu vou fazer um documento, vou carregar, vou deixar um com ela, porque é a minha família, vocês são minha família. Então, a Nídia, a minha irmã, ela vai fazer um documento do jeitinho que eu quero, o meu funeral, como que vão ficar as minhas coisas, ela vai cuidar disso para mim. Aí eu vou carregar uma no bolso, porque quando eu estiver viajando, se eu falecer em outro lugar, só tirar na carteira, opa, ela está falando que é isso, o telefone da pessoa está aqui para eu entrar em contato. Parece uma coisa mórbida, mas não é. É pensar, eu já estou chegando nesse ponto, eu tenho que pensar nisso, para não deixar depois, olha, cadê ela, onde vou levar, aquela coisa toda. Né? Então, tem que ser pensado. Então, eu já estou falando com a Nídia sobre isso. Outro ponto é relacionar-se. A solidão é uma das maiores doenças na pessoa idosa. Tá? A solidão. É uma dor muito profunda. E eu vi uma vez, aqui, ó, eu fiquei com meus olhinhos aqui, me deu uma dor no coração. Era uma senhorinha, bem velhinha, colocaram ela no sol, numa cadeira. Tá? Ó o sol, está muito quente. Trouxeram a senhorinha para a sombra. Não tinha uma pessoa daquela família
para chegar, oi, como é que está o dia? A senhora está gostando do sol? Está esquentando bem a senhora? Então, ela sozinha. A única coisa que a pessoa fazia era tirar do sol e botar na sombra. A solidão dessa mulher deveria ser muito grande, porque não tinha ninguém. Todo mundo falando ao redor, ninguém falando com ela. Então, preste atenção, a solidão é uma coisa muito forte na pessoa idosa. Então, nós, pessoas idosas, temos que relacionar com familiares. Quem tem neto, relacione com seu neto, com amigos e companheiros da velhice. Às vezes, a gente tem amigo de 50 anos atrás. Continue. Faça amigos na igreja também. Né? Ah, não gosto muito, não. Ah, eu não quero falar muito. Não, tem que fazer a amizade. Tem que ter uma pessoa, quem é casado, pelo menos ainda tem o cônjuge, que esse é aquele que você pode colocar toda a sua angústia, tudo aquilo que vocês pensam, é necessário. Como eu sou sozinha, eu preciso ter uma amiga ou amigos que eu possa colocar meu coração, os meus sonhos. A pessoa idosa também sonha, viu? Nós não esquecemos isso. Podemos sonhar também. O máximo que você pode, para a pessoa idosa aqui, é conviver com crianças, conviver com jovens, conviver com os mais ali que estão nos 40, nos 50 anos. Eu amo estar com todos, eu gosto da criança, eu gosto. Vocês podem ver, às vezes eu estou aqui assim, né, tal, eu gosto de estar, converso com um, converso com outro. Eu tenho amigos aqui na igreja que já viajamos junto. Eu não sei se eles se divertiram, mas que eu me diverti, foi demais, né? Então, essas coisas de famílias me convidar para viajar com eles, imagina, família quer estar com... Não, me convidou, e nós fomos e rimos, e carregaram a minha mala também, que eu não sei porque carreguei uma mala tão pesada, mas estava lá os jovens da família, né? Quando vai tirar fotografia, quando vai chegando o mês de maio, vamos tirar fotografia da família. Eu nem esquento a cabeça, porque eu tenho família. Uma hora eu estou lá na família da Nídia, quando ela não estava aqui, já fui para a família da irmã Neide, estou lá na fotografia. Assim. Família. Isto é família. Isto é igreja. Então, não vamos esquecer disso. O outro ponto é servir. Pastor, vai falando do tempo que eu estou indo, hein? O servir, que é o último ponto para nós, pessoa idosa. O cansaço e a impressão de que nós não somos mais nada. Sabe o que faz com a gente? Ah, eu não vou fazer mais nada lá na igreja, não. Vamos deixar para aquele outro que pode fazer. Ah, está cheio de jovens lá, eles podem fazer, né? Então, a gente entrega. Só que a gente esquece que Deus nos chamou para servir a vida toda. Ele não falou que o serviço termina aos 70 anos, nem aos 90. Enquanto você tiver vida, está ali pronto, continua a servir no reino de Deus. Então, como que eu posso servir no reino de Deus sendo pessoa idosa, né? A gente pode servir através da nossa profissão. Ó, terminou, eu já me aposentei, vamos supor, eu sou enfermeira. Então, eu vou pegar um lugar onde eu possa trabalhar com enfermeira algumas horas. Uma vez por semana, não precisa ir todo dia, não. Por quê? Você vai estar servindo ao Senhor, porque isso é serviço. Está se chamando essa área de segunda carreira. A primeira carreira é como os nossos jovens que estão lá atrás, casados aqui por meio, os outros não tão jovens, que tem que trabalhar, ele tem que assegurar um lugar na firma, ele tem que crescer, ele tem que sustentar a família, e está certo. Essa é a primeira carreira. A segunda carreira, eu já não preciso nada disso, eu não preciso provar para ninguém aquilo que eu sou, mas eu posso pôr a minha carreira no trabalho, tá bom? Tem aqui a irmã Sônia, que está lá no CVV, e também vou dar o exemplo de uma igreja batista em Salvador que eu visitei. Fiquei apaixonada pela igreja, de ver as pessoas idosas na sua segunda carreira. A igreja tinha posses, mas do lado da igreja, assim, aquele
lá embaixo, uma senhora de uma favela. O que aconteceu? O pastor falou, tem que fazer alguma coisa. Não tem, o governo não está chegando lá. Juntou todos, dentistas, enfermeiras, os médicos da igreja aposentados, abriram uma clínica. Então, toda semana, aquela clínica, dentistas também, aberta para aquela comunidade. Reforço escolar. E tinha até cinema. Para aquele pessoal, uma vez por mês, cinema para as crianças, filme para crianças, pipoca, guaraná, tinha a sala, e para os adultos também, que tinha um filme que depois podia ser discutido, era sempre um filme que dava para se discutir sobre a vida cristã, aquilo que Jesus é. Então, era uma igreja que esse pessoal foi para a segunda carreira. Tá bom? Então, o idoso, agora eu entro num ponto maravilhoso, que é o idoso e a igreja. O versículo, a igreja que valorizar e cuidar dos seus idosos, experimentam uma vivência da sabedoria do Senhor. Ela vive a sabedoria do Senhor. Ouça seu pai que a gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Adquira a verdade para si como um valor importante e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Você está vendo que é Provérbios 23, 22, 23. Provérbios falando da importância do idoso. Ouça o idoso. Vocês podem falar assim, mas tem uns idosos também que, olha, fora da casinha. Tem mesmo. Tem idoso bem fora da casinha mesmo, né? E está crescendo também. Mas não se preocupe, não, mas tem idosos, pessoas idosas maravilhosas. Ponto 1, no idoso e a igreja. A experiência cristã como valorização da pessoa idosa. Todo idoso é um potencial autêntico e é um representante do processo de aprendizado do que é viver. Nós somos, porque a gente já veio com aquela bagagem de anos e anos e anos e anos aprendendo. Então, nós somos isso. Quer queira, quer não, vocês vão falar, mas idoso é chato. É sim, mas nós somos isso daí. Né? Porque nós passamos por várias etapas, várias provas, e nós sabemos qual é o valor da perseverança. Tiago 5,3, né, que fala da prova da nossa fé, que produz mais perseverança. Né? A presença de um idoso numa igreja é a confirmação que o investimento em crianças e jovens é o melhor caminho que a igreja pode percorrer para afirmar, melhorar a qualidade relacional, tanto humana como espiritual, da sua prática de missão no corpo de Cristo. Ou seja, quando nós vemos o idoso, a criança, o jovem, os mais velhos, todos juntos, você vê a beleza que é o corpo de Cristo. Por isso que não dá para compartimentalizar. Aqui está a criança, aqui está o jovem, aqui está esse e aquele. Tá bom? Então, nós fazemos parte, a nossa presença é importante. Ao conselho de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 2, 1, 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvisse, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite aos que lhes são fiéis e também aos idôneos para instruir a outros. Nós somos uma pessoa idônea. Mesmo com as loucuras, nós somos uma pessoa idônea. Outro ponto, há pessoas idosas no conselho ministerial. As pessoas idosas são pessoas com referência de memória a respeito de fatos espirituais e organizacionais do passado, tanto da igreja como da vida espiritual da fé. Já vem um exemplo. Em 1 Coríntios 10, 1, 2, Paulo, fazendo referência a Moisés. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem
e todos passaram pelo mar. Então, em Moisés, todos passaram, ele está lembrando o que aconteceu no passado, porque ele deixou escrito, foi isso que aconteceu, irmãos, todos atravessaram o mar. Aliás, fazendo um parênteses aqui, é como se fosse um batismo que eles passaram pelo mar. Como hoje eu passo, que eu saio do caos, levanto da água, vivo. É a mesma coisa, o povo de Israel passou pelo mar, pelo caos e saiu. Mas isso é só uma partezinha aqui. Então, o mais importante é relembrar, eu estou relembrando, Paulo está relembrando, olha, gente, lá no passado teve isso, isso, isso. A pessoa idosa também, as pessoas idosas são pessoas que podem facilmente interpretar o sentido espiritual, social, humano de cada ministério da igreja, cada dom, cada ofício, cada serviço. No Salmo 1:1-3, o salmista cita: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas, não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Promessa para nós, se nós andamos como esse justo, nós vamos prosperar. Tá? Ancião e anciã seria o melhor termo bíblico para se referir ao conselho ministerial de uma igreja, pois fala-se de uma roda de pessoas em que há o conselho. Uma assembleia que pode deliberar o conselho, uma reunião para se analisar de forma conjunta com o proceder segundo o conselho. Uma igreja com diversidade de pessoas nos seus ministérios é uma igreja mais saudável no seu aspecto relacional. Isso a gente pôde ver quando nós tivemos a assembleia para a escolha, para a vinda do pastor, né? Aqui, as outras assembleias. Tem que ter esse equilíbrio entre o mais velho ouvir, porque ele tem experiência, e também ouvir os jovens, que, aliás, a pessoa idosa, às vezes, esquece também de ouvir os jovens. Nós temos que parar e também ouvir onde eles estão, como eles estão. Outro ponto é criar espaços na igreja, onde a pessoa idosa pode ser incorporada nos seus ministérios. Uma igreja que se entende como uma comunidade de cuidado poderá convidar os seus idosos para a prática de aconselhamento por narrativas, ou seja, contar as histórias. Narrar histórias é sempre contar experiências. Vou dar um exemplo para vocês, vocês vão dar risada agora, que agora foi... Lembra do dia na chácara, que nós tivemos da família? Aí eu peguei assim, olhei, estava lá, como que chama a esposa do irmão Carlos? Eu esqueço nomes, viu? Então, a Leonora estava lá embaixo, sentada numa cadeira, eu olhei assim, ela estava lá, sozinha. A Gessi sentada na grama do lado, e o pessoal jogando vôlei. Aí eu falei, ô, irmã Neide, vamos lá naquele grupo lá, até passei pela Nídia, eu falei, eu estou indo lá, eu vou falar assim porque eu falo perto dos mais... Vou lá no grupinho das velhas. Tá, vou sentar lá. Bom, aí foi juntando, aí uma outra veio a irmã aqui também. De repente, nós estávamos numa roda de mulheres idosas. Eu queria que tivesse também as mais jovens, mas já foi um bom começo. Aí uma começou a falar assim, porque está doendo aqui o remédio que eu comprei. Eu falei, vai começar aquela conversa, que eu estou com dor aqui, estou com dor ali, tal. Vira a irmã, Gessi, não quero falar de doença. Vamos parar com a doença. Falei, oba, está ficando bom aqui. Aí eu falei, peraí, eu vou fazer uma outra coisa. Falei, quantos netos vocês têm? Aí começou, eu tenho bisneto, eu tenho isso aqui, blá, blá, blá. Falei, está melhorando ainda.
Aí eu virei, lembrei da irmã, a irmã Leonora, né, que ela morou no Japão. Eu falei, irmã Leonora, como é que foi a sua experiência no Japão? Ah, meu filho, abriu o mar. E contou como foi, como era difícil, como foi isso, como foi aquilo. Aí a irmã aqui já contou da experiência em Portugal, a irmã Neide da viagem dela para a Inglaterra. Foi a tarde mais deliciosa, porque cada uma contou. Isso é narrativa, isso que a igreja tem que fazer. Porque naquelas narrativas você conhece as irmãs, ou os irmãos, né? E você pode... É uma forma de aconselhar. Poxa, ela fez isso e Deus respondeu, etc, etc. Então, isso é importantíssimo. Foi um dia muito especial aquele, viu? Usando uma linguagem bem missiológica, as igrejas de hoje têm que contextualizar o sentido do lazer, da recreação e entretenimento como espaços nas quais as pessoas idosas sejam contempladas através da sua habilidade artística. Tem gente que é boa para fazer crochê, bordar, pintar, né, tal. Jogos de memória. Pode pedir. Vamos pôr aqui, vamos fazer um jogo de memória. Os jovens juntos, não é só... Por isso que tem que estar todo mundo junto. Vamos fazer isso. Atividades físicas. É claro que eu não vou jogar basquete. Não tem mais jeito de eu pular para jogar basquete. Então, mas vamos fazer outras atividades físicas, né? E também voluntariado. Por que não voluntariado? Tem tanta coisa que a gente pode fazer. O CEPAS está aí. Fala com o Lúcio. Lúcio, eu posso lavar a louça lá uma vez por semana? Posso fazer a sopa? Ah, lá, ó. Ah, já falou. Uma vez por semana, Lúcia, eu vou lá lavar umas loucinhas lá no CEPAS. Vai no CEPAS, vai lavar aquela loucinha lá no CEPAS, que o Lúcio já falou que a gente pode ir lá e ficar bem feliz ajudando. Outra coisa, nós temos os jovens, agora eu vou falar com os jovens, os mais jovens. Vocês têm que começar a aprender a ouvir também os mais velhos. Eu sei que vocês não têm muita paciência, porque hoje tudo é muito corrido, muito acelerado, né? Que eu já falei da tecnologia, mas vocês têm que parar e aprender a ouvir também o mais velho, assim como eu também tenho que aprender a ouvir o mais novo. Então, eu sei que eu vou falar, eu já estou assim, ó. Eu já te falei isso? Se eu já falei, você me avisa, viu? Porque eu já esqueci, talvez eu te falei isso 4 vezes, tá? Então, você pode falar, Sueli, você já falou mesmo isso daí, né? Que legal, né? Tal. Então, se você tiver uma pessoa idosa com você, que ele já vai falar isso, vai falar aquilo outra vez, faz o seguinte, entra na conversa, nossa, puxa, pai, mesmo, olha que maravilha, né, que o senhor fez isso daí, né, no caso, vovô, que bom que o senhor fez isso daqui. Como que foi mesmo essa situação? Então, prepare o seu ouvido para ouvir o mais velho. E a gente tem histórias mesmo. E a gente gosta. Claro, tem gente que fala assim para mim, nossa, mas quanta história você tem, Sueli? É claro, eu tenho 50 anos a mais do que a pessoa, acumulada, eu vou ter história mesmo. Quando vocês chegarem lá na minha idade, nos 70, que eu vou fazer 75, quando vocês chegarem na minha idade, vocês já também estão acumulado um monte de história. E essas histórias que a gente gosta de contar. E essas histórias que vocês vão ter que aprender a ouvir. Outra coisa, não é... Às vezes eu estou num grupo assim, todo mundo falando, né? Se me pede opinião, eu falo, se não pede, também não tem problema, eu não me sinto ofendida. Então, eu fico ouvindo quando pede, assim, tudo legal, tal. Não é que a gente é bobo, não, a gente sabe das coisas. Mas tem hora que a moçada está conversando e, às vezes, esquece, e não é por maldade, não. E se você quiser, entra no meio, eu lembro, está acontecendo isso daqui, tal, tal. Então, esses dois lados têm que estarem juntos, do jovem e do mais velho. Eu vou testemunhar para vocês, já estou chegando ao fim. Tá? O meu testemunho. Em 2020, eu descobri que eu era idosa. Eu não sabia até aquele ponto que eu era uma idosa. A Covid me fez chegar, Sueli, você é uma idosa. Não podia sair, grupo de risco, não podia fazer nada.
Eu era uma idosa. E não foi fácil, viu? Não foi fácil a descoberta de ser uma idosa. Então, o que, que aconteceu? Eu precisei, fiquei dependente, dependente dos outros. Então, aqui a Carol chegou a levar uma vez a ceia em casa, né? Outros levaram comida para mim. Um casalzinho jovem do prédio ao lado, irmãos em Cristo, fazia todas as minhas compras e não deixava eu sair de jeito nenhum. E um dia eu fui escondido no Mufato, dou de cara com ele. O que você está fazendo aqui? Eu falei, olha, é que eu não aguentava mais ficar dentro de casa. Eu precisava sair um pouco, né? Você não vai sair mais, não pode. Eu falei, tá bom, pode deixar que as próximas compras eu vou deixar para vocês fazerem. Mas aí o que, que aconteceu nesse período de pandemia? Eu era um risco, o WhatsApp se tornou o meu aliado. Então, eu tive que partir para o WhatsApp. O pessoal ligava, você está boa, Sueli? Eu ligava, aquele negócio todo. Aí eu falei, será que eu vou ficar aqui sem fazer nada, esse tempo todo dentro da casa? Aí Deus começou a abrir a porta. Por exemplo, tem um grupo que começou na pandemia, de discipulado e mentoreado, que eu fui convidada para participar com uma amiga. Ela falou, olha, tem 10 mulheres em São Paulo que querem ser mentoreadas por ela. Eu falei, bah, eu estou dentro, vai lá, vamos. Toda segunda-feira, 4 anos seguidos, toda segunda-feira, 9 horas da noite, Zoom, e a gente trabalhando com essas mulheres. Nós só paramos agora esse semestre, mas vamos voltar no segundo semestre. Essa foi uma das coisas que Deus colocou. Outra pessoa daqui da igreja começou a ligar para mim todos os dias, e até hoje ela liga, à noite. Algumas vezes ela não liga, mas durante a pandemia, todas as noites. Aí eu já avisava todo mundo, não me liga às 10 horas da noite, porque eu tenho um compromisso, um encontro com uma pessoa. Então, qual que era a conversa? É contar como foi o dia, como estava o neto, a neta, o cansaço. Sabe, essa conversa, é isso que eu tive durante a pandemia, e a gente ainda continua, até hoje, fazendo esse contato. Isso, eu volto para vocês, por exemplo, Natal de 2020, eu passei sozinha. Pessoa mais nova foi lá, levou todo o meu almoço, chegou no Ano Novo, todo o meu almoço chegou bonitinho, numa bandeja maravilhosa, porque eu estava sozinha, não podia viajar, etc. Então, quem é que foi? Nesse ponto, o jovem veio ao meu encontro, né? Eu creio que é isso que a igreja é. Eu creio que a pessoa idosa é esse daqui. Para vocês entenderem a pessoa idosa que você tem em casa, você tem que saber tudo isso daqui. Primeiro, como nós pensamos, como nós agimos, o que acontece em nós durante esse período. E, naquele ano, esses anos de pandemia, Deus supriu todas as necessidades e me deixou fazendo alguma coisa. Por isso que, como pessoa idosa, nós não podemos continuar servindo o Senhor. Em pequenas coisas, não precisa ser grande, não, mas em pequenas coisas. Eu não tenho idoso em casa para cuidar, mas eu sei que a família da Nídia cuidou da mãe dela, sabe muito bem o que é, e às vezes é dificílimo, né, ter cuidado do idoso. A Sueli teve o pai dela e outros de vocês. Eu não sei quantos de vocês aqui, outros que vão ter uma pessoa idosa em casa. Mas, a partir do momento que você entende mais ou menos como a nossa cabeça funciona, se torna um pouquinho mais fácil no cuidado. Quando se tem o dinheiro, né, você pode chamar o cuidador. Um cuidador para a noite, um cuidador para a tarde, um cuidador de dia. Quando não se tem, somos nós mesmos que temos que fazer. Então, o que vai acontecer? A igreja também pode ser, um jovem pode ir, eu vou lá meia hora para conversar, ouvir sua avó. A avó
por exemplo, a Sônia, vamos supor, a avó da Sônia está de cama lá, vou lá na Sônia, ou para a Sônia poder ir ao supermercado, ou respirar um pouquinho, sair daquele. Você está vendo como que a igreja, quando ela está junta, ela pode fazer isso, né? E é o que eu falo para vocês, que, para mim, a igreja é a minha família. Vocês também fizeram, lembra-se da irmã Clô. Eu lembro como foi feito todo mundo junto nessa igreja, arrumar a casa da Clô, né? Comprar a casa da Clô, colocar os móveis para todo mundo junto, fazendo por uma idosa. Né? Temos que fazer. Esse com a Clô aconteceu, se tiver uma outra, vamos fazer a mesma coisa. A minha sobrinha, da minha família adotiva, que eu tenho uma família adotiva, ela, em fevereiro, ela falou, já pode mudar para Campinas, vem ficar perto de nós, que você está envelhecendo. Eu falei, opa. Falei, não, ainda não chegou ainda, pode ficar tranquila, que quando for o tempo, eu vou. Porque eu também não posso ficar mudando, porque a minha sobrinha mora em Campinas. Ela é jovem, com 2 crianças pequenas. De repente, ela falou, eu e meu marido vamos para Manaus. Eu vou arrumar mala, vou para Manaus. Aí, depois, ela fala, não, agora nós vamos para o Rio Grande do Sul. Eu não posso ficar subindo e descendo, né? Então, o que acontece é que eu falei para ela, eu ainda tenho o lugar. Tenho quem lá em Londrina que pode cuidar de mim. Eu chego, telefono, irmã, eu estou assim, estou assado, dá para você? E vai me acudir, como já fui acudida, de estar comigo, uma das irmãs aqui me levar para o hospital, uma vez que eu passei mal, ficou lá sentada comigo, 2 horas lá esperando ser atendida. Né? Graças a Deus, eu ainda tenho uma saúde que está ali boa. Vamos, que eu ainda posso fazer muita coisa. Em termos de segunda carreira, agora no meu testemunho, vou com o pastor e a equipe lá para Angola. O pastor Sinésio me colocou e falou, Sueli, está aqui para você cuidar da viagem. Falei, tá bom, pastor, aceito o desafio. Estamos juntos. Então, eu sempre falo, o dono do bebê é o pastor. Eu só sou a assessora dele. Né? E faço com muita alegria, porque é uma coisa que eu já sabia fazer e fazia muito. Então, já foi o pastor reconhecendo que eu poderia fazer isso. Para terminar, tudo isso, meus amados irmãos, na nossa conclusão, está resumindo em uma coisa, em amor, que foi nos ensinado, que Jesus nos ensinou, nos ensinou. O amor é a identidade da comunidade cristã. E quando a gente fala assim, olha, o amor, amam uns aos outros, parece uma coisa lá no céu. Não, amor é uma realidade. Amor significa prática do amor. Não fique nesse negocinho de, amor, etc., eu amo Jesus. Não é isso. Amor é prática. É prática da vivência, né? Jesus nos deixou um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. O amor entre os discípulos é o maior testemunho da fé cristã. A comunidade se torna corpo vivo de Cristo no mundo, quando a gente demonstra amor, em termos dessa igreja aqui, com todos, o mais velho, o mais novo, o bebê que está lá no colo, a nossa novinha lá no colinho. Esse é o amor, nós estamos todos juntos, e lá fora eles vão reconhecer. O amor também é um ato profético, não um ato profético místico. Amanhã você vai ganhar uma BMW. Tá? Não é isso. Mas, por exemplo, é o lavar os pés que Jesus fez. Isso é amor. Isso é servir, que vocês já ouviram vários estudos sobre isso. Mas Jesus, ele virou aquela sociedade da época, quem lavava os pés era o escravo. Né? Ele veio e lavou os pés dos discípulos. É isso que nós temos que fazer. Isso faz parte do amor. Lavar os pés uns dos outros aqui. Não estou falando fazer aquilo que tem igreja que faz, né? Cerimônia do lavar pé. Não estou falando isso, não. Mas é esse cuidado, o amor em ação.
Eu não sei se vocês já tiveram alguém lavando seus pés. Se você tiver, a experiência é fora de série, que ainda é pouco eu falar isso. Porque uma vez eu estava cansada, sobrecarregada, eu estava triste, eu estava com o pé inchado, com uma inflamação no dedo. Uma amiga chegou e falou, uma amiga irmã em Cristo falou, vai para minha casa agora. Me sentou, pegou uma bacia, colocou água quente e lavou meus pés. Vocês não têm ideia, é isso que os discípulos sentiram. Lava sua alma. O lavar os pés, lava a alma. Todas as vezes que eu lembro desse caso, eu fico emocionada, porque lava a sua alma. É isso que Jesus fez, lavou. E é isso que nós temos que fazer um pelos outros. E, por último, o amor é também um mandamento e promessa. O amor é a nossa herança e nossa identidade. Como eu os amei, é o roteiro que Jesus deixou para nós. Amar como Jesus amou é o maior testemunho da presença de Deus no mundo. Eu sou o acolhimento do outro e vocês são o meu acolhimento. O relacionamento com o idoso faz a diferença na sociedade. Amém? É isso. Muito bem, Sueli, pode ficar aí que nós temos perguntas para você. Nós temos aí uns 10 minutinhos e nós temos uns 10 minutinhos pela frente. Nós temos aqui, Sueli, um montão de perguntas. Então, aquilo que não for possível responder a contento, você dê uma pincelada aí que depois a gente pode responder melhor essas questões. Eu quero glorificar a Deus pela vida da Sueli. Essa palestra foi muito boa mesmo, muito edificante, interessante até para nós que somos jovens, para entendermos nossos idosos. Então, vamos começar com as nossas perguntas, Sueli. A minha pergunta, assim, como o idoso pode lidar com a agenda lotada de compromissos com filhos, adultos e netos? Como lidar com isso? Tem muitos idosos que enfrentam isso, né? Acabam enchendo sua agenda com filhos e netos. Como lidar com isso? Bom, aqui vai falar alguém que não teve filho, não tem neto, não é casado. Mas eu vou pôr aqui o pitaco da Sueli. Esse é o meu pitaco. Eu sempre falo que eu dou os meus pitacos aí. Mas eu acho, por exemplo, eu acho que eu pincelei aqui que os netos também pode ser o aprendizado de um idoso, Mas o idoso também tem que aprender a colocar um limite. Eu acho que entra no limite daquilo que até onde ele pode ir e não deixar que toda a carga caia na avó e no avô. Eu entendo assim. Tá bom? Esse é o pitaco que eu estou dando. Então, ter esse equilíbrio, né, para também a avó e o avô tem que ter o tempo deles também, né? Então, aprenda, porque os netos realmente fazem parte do ensino, do ministério de servir do idoso. Mas ele também pode colocar um limitezinho. Se a gente pega cultura americana, cultura europeia, eles marcam o horário dos netos na casa, das 4 às 5. E ai de você se não aparecer para pegar os netinhos naquele horário. Agora, é claro, a nossa cultura é outra, muitos dos nossos jovens têm que trabalhar, mãe, pai estão trabalhando, né? Então, isso se torna, às vezes, o avô e a avó têm que cuidar. Mas eu creio que tem que ter também um limite para isso. Não sei se eu respondi, se alguém quiser contestar, é como eu falei, né? Estou falando do pitaco de quem não tem filho e nem neto, que é muito difícil. Uhum. Muito bem, louvado seja Deus. Se alguém tem perguntas aí, traga, que nós vamos dar um jeito de perguntar. Tem 2 perguntas aqui, Sueli, que vão no mesmo caminho, falando sobre quando o idoso está teimoso,
não está mais tomando decisões sensatas, não quer tomar os remédios, não quer fazer as coisas que precisam ser feitas. Muitos idosos ficam assim ranzinzas, né? Ficam. O que você poderia falar sobre esse assunto? Bom, eu vou falar de... eu esqueci desse ponto, né? Aqui fala. Nós, idosos, temos que tomar muito cuidado para não se tornar esse velho ranzinza. Tá? Porque isso são acúmulos do passado que a gente não trabalhou e depois, no fim, a gente fica amargurado e amargurando a vida dos outros. Agora, nesse sentido, pastor, quem fez a pergunta, de pessoas idosas que não quer tomar banho, não quer tomar um remédio, isso também tem muito a ver se ele tem alguma doença. Tá? Aí se torna difícil mesmo, para contornar. O filho, o cuidador, tem que ter aquele jeitinho para, olha, vamos para o banheiro juntos, vamos lá, vamos tomar um banho, né? Vamos fazer isso. Eu já cuidei que eu tenho um curso de auxiliar de enfermagem, né? Então, eu lembro bem quando a gente cuidava de pacientes que eram ranzinzas, que estavam no hospital e tinham esse problema. Então, a gente tinha que trazer juntos. Vamos para o banheiro agora. Aí tinha que contar uma história longa, com aquela paciência, levava, né? E, às vezes, até eles queriam bater na gente, né? Porque não queria. E vocês vão enfrentar a gente assim. Aí, pedir para o Senhor sabedoria como vai lidar com essas questões. Porque não existe uma regra ou uma receita que eu possa dar. Mas é a questão do dia a dia e aprendendo, aos poucos, como lidar com a pessoa idosa ranzinza, briguenta, etc. Mais duas perguntas semelhantes chegaram aqui, perguntando, de acordo com a cosmovisão cristã, né, e de acordo com a sua opinião, Sueli, o que você acha sobre a família colocar o idoso numa clínica de repouso? O que você pensa a respeito disso e como nós devemos entender isso? Vou dar meu exemplo. Tá? Se eu tiver condições, no final, eu gostaria de ir para uma casa de repouso. Se eu tiver condições. Eu não quero ir para um lugar onde é depósito de velhos, como eu já vi. Mas, se eu tiver condições, eu gostaria de ir, e vocês vão me visitar, levando alguma coisa que eu goste, etc. Agora, vamos voltar. A cultura brasileira não é de abandonar a família. Hoje está se tornando um pouco mais, quem tem muito dinheiro coloca os pais, né? Ou que não tem dinheiro também dá um jeito de levar os pais para algum lugar. Mas, geralmente, a cultura brasileira não é de abandonar os pais. Nós somos criados para viver todos juntos e levar e tal, e vai ficar junto para sempre. Então, vai variar mesmo, de família a família. Tá? Eu não posso acusar ninguém que leva o pai para um local assim, eu não posso julgar. Né? Mas aí vai ser você mesmo com a sua família que vai poder saber o que pode fazer com ela. Agora, a Sueli aqui gostaria de fazer isso. Gostaria. Né? Mas não sei se vou ter condições para ir para uma boa casa. Né? Uma pergunta aqui, Sueli, bem assim, eu vou fazer e vou sair correndo. Opa. Diz assim, como enfrentar a proximidade da morte sem crises? Lembra que eu falei que a gente, volta e meia, vem a finitude? E a gente... eu vou falar outra vez de mim, toda hora tem que falar de mim mesmo, porque sou velha. Eu caminho no altos e baixos, e aí eu tenho que voltar para o Senhor, imediatamente, falar, Senhor, eu não quero morrer, e realmente eu não quero, eu gosto da vida. E quem não gosta? Então, uma coisa é a gente espiritualizar a morte, falar, eu estou pronta para ir para Jesus. Não está, não. Pronta, sim, no sentido que já aceitou Jesus. Mas para enfrentar o desconhecido da morte, eu não quero. Eu não quero deixar minha família, não quero deixar meus amigos. Isso faz parte. Né? Infelizmente, a morte que quebrou essa relação.
Então, vai ser uma coisa que eu vou lutar sempre. Volta e meia eu tenho que voltar para o Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui, o Senhor tem a minha data na sua agenda. E vamos ver o que eu tenho para fazer hoje. Às vezes eu acordo com esse sentimento. Eu sento na cama, e agora, hein, Senhor? Tá perto, né? Me dá, e é duro, viu? É doloroso, não pense vocês que é fácil, não. Aí eu tenho que voltar correndinho para o Senhor. Então, você vai ter que fazer isso. A gente vai navegar sempre nisso daí. Volta para os pensamentos do Senhor. Enquanto eu estou viva, eu não estou morta ainda. Então, vamos continuar fazendo, servindo e amando o Senhor. Por isso que é até bom, eu não sei como que é a hora devocional de vocês. Por isso que é bom ser logo que acorda. Porque depois, vou fazer depois do café, aí toca o celular, o outro quer não sei o quê, vocês já não fazem, a gente já não faz mais nada. Então, para colocar minha cabeça em ordem, eu tenho que fazer, a primeira coisa que eu acordo é fazer minha devocional. Porque aí eu tenho uma perspectiva melhor daquilo que o Senhor é. Tá? Mas vai ser uma luta sempre, gente. Não precisa ficar com medo. Conforme vai ficando mais velha, mais velho ou mais velho, a gente sabe que eu estou na finitude. É como eu falei, eu não posso mais falar que eu tenho 20 anos pela frente. Provavelmente eu tenho, não sei. É diferente se eu pego uma Carol, que ela fala, eu tenho ainda 40 anos, eu tenho tempo para fazer. E está certo, é a fase dela. Então, a minha fase é essa. Então, vai ser sempre altos e baixos, viu, pastor? Não existe resposta fácil para isso. É cada um com o Senhor. Mais uma. Como explicar para os idosos quando suas murmurações e reclamações constantes tornam-se tóxicas e começam a contaminar os demais da família? Quando o idoso é tóxico e atrapalha muito a vida da família, como se aproximar, como tentar ajudar nesse caso? Bom, eu não tenho ninguém, né, assim, de perto para falar. Talvez alguém aqui poderia até falar melhor do que eu. Pode, porque essa toxicidade, pastor, eu não posso, mas daqui um pouco eu falo outra vez depois que o pastor falar. Por favor, pastor Sinésio. Olha, gente, um pouco de experiência, um pouco de leitura. Primeira fala dela. Tá bom. Tá. Primeira resposta dela quanto à morte vai nessa segunda pergunta. A gente precisa saber viver para se conformar melhor com o final da vida. Se você é jovem, não está sabendo viver, você vai querer relacionar com a morte depois de uma vida cheia de embaraço, de dor, de briga familiar, de problema com o filho, de problema com a igreja, vai ser muito difícil. Esse é um ponto. O segundo, o que falar para o idoso assim? A Sueli falou algo assim que eu aprendi com ela hoje. A pessoa pode ter algum problema, algum distúrbio, certo? Ela vê a vida de cabeça para baixo e reclama de tudo. Mas é por isso que eu digo que se você já está reclamando com 40 anos, você acha que com 70 vai mudar? Fala para mim se vai. Tá, mas vamos lá. Se esse idoso conhece Jesus, esse idoso precisa voltar para Jesus. Certamente. E, normalmente, uma pessoa assim, ela tem um conceito de si mesmo muito baixo. Talvez sempre teve. Não tem valor algum, ninguém me ama nessa casa, ninguém me dá presente, esquecer do meu aniversário. Se ficar nessa tônica, só vai sobrar murmúrio. Então, é muito importante, o que você pode falar é o seguinte, primeiro você precisa orar para esse idoso, não é falar. Ore muito por ele. E depois, mostra Cristo através de sua vida se você convive. Revela Cristo ali. Mas você pode falar, o que você está vivendo não está nessas escrituras que você mesmo crê e aceita. Não está. Não tem como estar, certo?
Agora, exceto um distúrbio mental, um problema grave psicológico, que precisa de ajuda profissional. E aí, gente, eu não tenho nada de conhecimento. Mas é uma pessoa normal, tem aquele comportamento normal. Esse idoso precisa rever sua caminhada com Cristo desde quando encontrou Jesus. E começar a rever que Jesus, olha, Jesus é sua paz, é sua alegria, seu contentamento, seu conforto. Ele é tudo para você. E você pode desfrutar da vida nessa idade com alegria diante do Senhor. E não ser vítima de uma morte que se aproxima, ou de uma história que sempre reclamou e agora acelera, né? Porque tudo na terceira idade vai acelerar, gente. Não resta dúvida com isso. Mas eu creio que, em parte disso, não todo, mas é uma questão do espírito. É um coração não tratado pelo Senhor ainda. Quem sabe nunca foi na sua história e precisa ser. Acorda, antes de tomar o café, como ela disse, começa a conversar você com o Senhor. Senhor, muda o meu coração. Quantas conversas eu e Sônia, a gente fala assim, a gente tem que aprender a agradecer tudo a Deus. Nós estamos nessa fase lá em casa. A gente agradece tudo a Deus. Vamos ter coração grato, vida grata. Você não quer morrer aos 40 e agora vive até os 70, vai reclamar porque dói ali, dói aqui? Entende isso? Se alegra porque tem 70, 75, 80 anos. Isso é viver, gente. Muito obrigada, pastor. Não, tá bom, acho que o pastor cumprimenta. É aquilo que ele falou. Eu volto só um ponto com o pastor, que eu esqueci de falar para vocês. Se a gente não se preparar nos 35, 40, a gente vai chegar tóxico. É essa a situação. E que o pastor falou, coisas que não foram perdoadas. Lembra quando eu falei para ajeitar a vida? Coisas que a gente não perdoou, brigou com a família. Tem que fazer isso. Porque, quando chegar na minha idade, aquilo já vai ficando cristalizado, né, pastor? Cristaliza e aí é difícil pegar. Aí mata todo mundo na casa. Queridos, 2 últimas perguntas. Uma que eu acho que vai ser mais fácil de responder e outra um pouquinho mais complexa. Mas a primeira diz assim, o que podemos fazer para ajudar os idosos que moram sozinhos? Qual a melhor forma da gente ser rede de apoio para esses idosos? Essa é ótima. Me chama para jantar, me chama para passear, que é o que muitos fazem aqui comigo, vocês não têm ideia. E eu até fico assim, nossa, mas eles querem fazer alguma coisa, agora vem a Sueli lá de pingente atrás, segurando vela. Né, Júnior? Me chama. Faça a mesma coisa. Faça uma visita. Liga para a pessoa. Se você não pode fazer isso, liga. Ô, irmã, a senhora está boa? Está tudo bem aí? Como é que está? Sarou da gripe? Tal? Pronto. Gente, é isso. Não precisa fazer um negócio imenso. Tá? É isso que a gente precisa. O que está sozinho é isso. A outra coisa, para quem é idosa, sozinha, tem que aprender a se amar e ficar comigo mesmo. Por exemplo, eu posso ficar em casa. Eu fico, eu gosto, eu leio, passo roupa às 2 horas da manhã, porque eu vou deitar. Alguém aí já recebeu algumas coisas para mim, 1h30 da manhã, principalmente o grupo que vai para que vamos para Angola. Eu recebi às 3. Isso, lá. Então, é aquela hora que eu estou assim a todo vapor. Né? Eu gosto muito de ler. Então, eu leio, eu faço as coisas, passo roupa. Eu gosto de passar roupa, não gosto de cozinhar. Tá? Mas também eu tenho que ter 6 horas para dormir. Não me chame antes das 10. Brincadeira. Não, me chama que eu preciso de 6 horas. Então, o solteiro, a solteira idosa, primeira coisa, tem que aprender a conviver consigo mesmo. Senão, é complicado. E o outro é essa família de Cristo chamar para passear, faz uma visita, estou indo na sua casa. Aí eu já falo, olha, não tem, pode vir que tem lanchinho, mas não vai ter arroz, feijão, porque eu só faço para mim. Eu cozinho só para mim, mas falou que vem alguém para almoçar, já começo 3 dias, já me dá palpitação, aquela coisa toda. Né? Então, mas
pode vir. Um bolinho, eu compro um bolo, porque também não faço. Compro um bolo, nós vamos comer o bolo, conversar. Então, é isso. Isso é muito gostoso, sabe? Saber que eu pertenço a um local. E eu tenho recebido isso aqui, né? Dos irmãos. Então, pode fazer isso. Pode me convidar. Convide. Brincadeira. Mas faça isso. Tenha aquela sensibilidade pelo outro. A gente tem que estar com o ouvidão e o olhar assim bem aguçado para ver, olhar assim e falar, nossa, aquela irmã não está bem. Ela falou que está tudo bem, mas o olhar dela não está bem. Vai um pouquinho mais. Não é fazer fofoca. Chega lá, ó, o que você tem? Ó, você viu a irmã? Está assim, essa. Não é isso. É, chama ela de lado. Como é que está, irmã? Está boa mesmo? Porque a gente não tem coragem, que a gente sempre fala, está tudo bem, né? Tá, aqui dentro está aquele... Né? Mas a gente não tem coragem, ou porque também não é a pessoa que a gente vai abrir. Não, eu não estou muito bem. Pode orar por mim? É isso que tem que ser feito. Pois não, pastor. Prontinho. Muito bem, última pergunta. A complexa? E aí eu chamo todo mundo. Uma pergunta boa, você vai gostar de responder. O que nossa igreja pode fazer em relação aos idosos, para abençoar a vida dos idosos? E se você tem pensado em alguma coisa que nós possamos mover aqui na nossa igreja em favor dos idosos? Aleluia. Tenho sim, mas eu tenho que ainda colocar um modelito. Tem que fazer um projeto, a gente sentar como igreja, aí vai todo mundo. Sentar como igreja e pensar o que pode ser feito, né, para a inclusão dos idosos na igreja, tá bom? Então, depois isso, com o tempo, a gente vai colocando em ordem, tá bom, pastor? Tá bom, pastor? Então, a gente vai fazendo isso. Mas, de qualquer forma, é necessário. Não é só o idoso chegar aqui, sentar, levanta e vai embora, tá? Vem no estudo bíblico, aí o estudo bíblico vai falar sobre como criar o filho de 1 ano. A gente fica, nossa, né, tal. Então, nós temos que rever isso. Eu fui, a última coisa, meus irmãos, o ano passado, eu fui no encontro de idosos 60 para cima. Tinha alguns que eram bem mais jovens, na casa dos 40 e 50, mas tinha de 60 para cima 94. Foi excelente, porque foi tratado das coisas dos idosos, né? Como que esse idoso pode estar na igreja, o que pode ser feito. E tinha alguns de igrejas que já tinham um ministério com idosos. Alguns até legais, mas outros eu não achei assim, porque nem todos nós temos dinheiro para viajar o tempo todo, certo? Né? Então, tinha uma igreja lá de Pernambuco, de Recife, que é uma igreja presbiteriana rica, grande, o pessoal vai para concerto, vai para como se fala, para museu, faz uma viagem aqui e ali. Isso não é o nosso caso. Então, nós vamos ter que pensar dentro da nossa igreja, dentro das nossas possibilidades. Não vamos abarcar o mundo pensando que nós vamos fazer uma coisa imensa, mas o que der para ter essa igreja inclusiva. Respondi, pastor? Então, é isso. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas à Sueli mais uma vez. Que Deus abençoe a vida dela. Muito obrigada por me ouvir, muito obrigada porque hoje eu compartilhei a minha vida com vocês, um pouco da minha vida. Quem quiser ouvir as minhas histórias, a gente pode marcar um tempo, a gente vai conversar bastante. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, alguns avisos só antes de nós irmos para a nossa casa.